Interessante a expressão que Davi usa aqui, ó. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Você pode ler esse versículo de forma positiva ou negativa, né? Você pode dizer assim, ele estava tão desesperado que o alimento dele era o choro. Ou você pode ler o mesmo versículo entendendo assim, que Davi entendia que ao chorar e clamar por Deus, aquilo o alimentava. Percebe que você tem duas maneiras de olhar o mesmo versículo? E eu prefiro olhar da segunda maneira, que Davi entendia que ao orar, clamar, chorar diante de Deus, aquilo fortalecia ele. Então, o choro para o cristão, o choro para quem teme a Deus, ele não é um sinal de fraqueza, é um sinal de dependência. Dependência de Deus. O próprio Jesus chorou, né? 3 vezes. Uma delas está lá em Lucas 19:41, quando se aproximou e viu a cidade, aqui está se referindo a Jerusalém, Jesus chorou sobre ela, né? Então Jesus, enquanto ele estava aqui conosco, né, num corpo físico como o nosso, ele olha o pecado, o afastamento de Deus, de todo aquele povo da cidade de Jerusalém, e ele se entristece, e essa tristeza de Jesus chega ao choro, e a gente percebe que era uma comunicação, né? Jesus estava dizendo como eu amo essa cidade, e como eu desejo que essa cidade seja resgatada. O choro, às vezes, ele comunica mais do que palavras, né? Lembra aquela mulher que, Ana, ela orando, apenas a boca mexendo, o sacerdote achando que ela estava até bêbada, ela dizendo, não, eu não estou bêbada, eu estou me derramando diante de Deus. O choro tem isso. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conhece, palavras de Davi, né? Ou seja, às vezes você só consegue chorar, mas para Deus aquilo é suficiente para que a sua oração seja entendida pelo Deus que tudo sabe. Pedro, Lucas 22, 61 e 62. A gente tem aqui um choro de Pedro também, né? O Senhor voltou-se, a gente até citou esse texto semana passada, e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito antes que o galo cante, né? Você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. A gente entende aí que o choro de Pedro foi um choro inicialmente de remorso, mas aquele choro começou a tratar Pedro e trazer Pedro de uma situação e colocar ele num outro nível de conhecimento e de intimidade com Deus, né? Às vezes a gente precisa passar por essas fases. E é interessante que ninguém sai igual depois de um choro desse nível aqui de Pedro, né? Ninguém sai igual. Quando a gente percebe que alguma coisa deu tão errado, ou a gente errou tanto que a gente vê tudo acabando em volta, assim. Então Pedro estava naquele momento percebendo que toda aquela fantasia que ele colocou na cabeça de que ele era forte, de que ele era corajoso, de que ele seria o mais forte, tudo aquilo desmoronou diante de pessoas simples do povo perguntando se ele era seguidor de Cristo, né? Então são bem-aventurados, né? Pois as lágrimas não nos deixam solitários, né? As nossas lágrimas diante de Deus nos lançam nos braços dele. Então a gente se torna mais próximo ainda de Deus por conta das nossas lágrimas. E caminhando para o final, quando esse choro ele vem produzido pelo toque do Espírito Santo, então ele vai trazer consolo. 2 Coríntios 7:10 vai dizer o seguinte: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o arrependimento. Então esse choro de tristeza não é necessariamente remorso. Remorso é diferente de arrependimento, a gente já viu isso, né? O remorso é muito mais uma dor porque você foi pego. Já o arrependimento não, é um desejo de mudança, né? E sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte, né?
mas essa tristeza de você ser conduzido, comovido pelo Espírito Santo, ela vai te gerar restauração, cura, salvação, né? Vai trazer quebrantamento. Salmo 147:3 é o último versículo, que a gente vai terminar com ele. Salmo 47:3 vai dizer assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então Deus não olha como fraco aquele que se quebranta, mas pelo contrário, Deus abraça e cura aquele que tem o coração quebrantado.